Olá, hoje nós iremos ler um conto de Machado de Assis, Uns Braços. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que esse lhe apresentava e tratou de comer. Debaixo de uma trovoada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo ao seu pai para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo ou um pau. Sim, ainda pode apanhar. Não pense que não. Estúpido maluco. Olhe lá fora. É isso mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados, é o diabo. É o tal sono pesado e contínuo de manhã, é o que se vê. Primeiro que acorde, é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã hei de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges espreitou ainda alguns impropérios, e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos, feitos e bem feitos. Cabeça inculta, mas bela. Os olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre seu corpo não destituído de graça. Ainda que mal vestido, o pai é barbeiro da cidade nova, e pô-lo de agente, escrevente, ou o que quer que era, do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no fórum. Porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isso na Rua da Lapa, em 1870. Durante alguns minutos não se ouviu mais do que tinir dos talheres e ruído do mastigar. Borges aparrotava-se de alface e vaca. Interrompia-se para virgular a oração com um gole de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o decompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim nus, constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante, ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não podia a cor que nem as maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela não os trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de manga comprida. De pé, era muito vistosa. Andando tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhes o busto. Não se pôde dizer o que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno. O próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atoou-os e fixou-os no alto da cabeça com um pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço, um lenço escuro. Nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vendo o café, tirou 4 charutos da algibeira, comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas, quanto falava, não o descompunha, e ele podia devanear à larga. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários, ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram um senhor Pedro e um senhor João, registros trazidos de festas encaixilhados em casa. Vá, que disfarçasse com o senhor João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com o austero senhor Pedro era demais.
A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro passava os olhos por ali, como por nada. Via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impresso na memória. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se, como de costume, para o seu quarto nos fundos da casa. Entretanto, fez um gesto de zanga e desespero, e foi depois encostar-se a uma das 2 janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas e das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago e inquieto, que lhe doía e fazia bem, alguma coisa que deve sentir a planta, quando abotoa a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ele morava. A vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães e aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto até a hora da ceia. Ceiava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio a via mais de 3 vezes por dia, durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua. Em casa, nada. Deixe estar, pensou ele. Um dia fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tiveram não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece que até o princípio afastava os olhos. Encarou-los pouco a pouco, ao ver que eles não tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas eram elas normalmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão pela única paga de ver. 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo, Inácio estirava-se na rede. Não tinha ali outra cama. Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar, e pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo, uma criança. Mas a ideias que são da família, das moscas teimosas, por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança tinha 15 anos, ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço, que admira que começasse a amar. E não ela era bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente e mais um outro. Tudo eram sintomas, e concluiu que sim. O que é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirando no canapé ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada. Parece que cá, em casa, anda tudo dormindo. Deixa estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi por ali, no mesmo tom, zangado, fuzilando, ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mau. Dona Severina interrompia o que não, que era engano. Não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal. Por que não iriam lá uma daquelas noites? Borges redarguia que andava cansado, trabalhava como um negro, e não estava para visitas de parola. E descompôs a comadre, descompôs o compadre e descompôs o afilhado, que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos havia de ter um bom fim, vadio e o covado meio nas costas. A tarimba é que viria ensiná-lo. Dona Severina apaziguava com desculpas a pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e fazia-lhes carinho, a medo que eles podiam irritá-lo mais. A noite cairá de todo. Ela ouviu o clique do lampião do gás da rua que acabavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou a só na sala, às escuras, consigo e com a descoberta que acabava de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade.
Mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral, que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não podia entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou. Realmente não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, ilusão não era. E logo recolhi os indícios vagos, as atitudes do mocinho, as distrações, para rejeitar a ideia de estar enganada. Daí a pouco, refletindo que seria um mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse, para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava os olhos nos gestos de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor e nos outros, otimamente. Percebeu que sim, era amada e temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que impedia de reconhecer a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia reacer nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe de um desgosto. E outro, a pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança e acentuou de o tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes é verdade que o tom de voz saía brando e até meigo, muito meigo, assim como o olhar geralmente esquivo. Tanto errava por outras partes, que para descansar vinha pousar na cabeça dele, mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua como nos primeiros dias. Chegava a casa e não ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe em parênteses no meio do longo e fantasioso período da vida que ele levava. E essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar ali e ia andando. Afinal, porém, teve de sair e para nunca mais. Eis que como e porquê. Dona Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada e havia mais do que brandura. Havia um desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente. Conselhos, lembranças de amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou no extremo de confiança de ir um dia à mesa, coisa que jamais fizera. E o solicitador não tratou mal dessa vez, porque ele que contava um caso engraçado. E ninguém pune outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa estando calada, não era menos quando ria. A agitação de Inácio ia crescendo, sem que ele pudesse acalmar-se nem entender-se. Não estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite pensando em Dona Severina. Na rua, trocava de esquinas, errava as portas muito mais que dantes, e não via mulher ao longe ou ao perto que lhe não trouxesse à memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia sempre algum alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grades de pau da cancela, como tendo acudido a ver quem era. Um domingo. Nunca ele esqueceu esse domingo. Estava só no quarto à janela, virado para o mar, que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. Divertia-se em olhar para as gaivotas, que faziam grandes giros no ar, ou pairavam em cima d'água, ou avançavam somente. O dia estava lindíssimo. Não era só um domingo cristão, era um domingo universal. Inácio passava-os todos ali, no quarto ou à janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxera consigo, contos de outros tempos, comprados a tostão, debaixo do passadiço do Largo do Paço.
Eram 2 horas da tarde. Estava cansado, dormira mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou em um dos folhetos a Princesa Magalona e começou a ler. Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talha de Dona Severina, mas a verdade é que os tinham. Ao cabo de meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde 5 minutos depois viu sair a dama dos seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora com as pálpebras cerradas, viu-a desprender-se de todo, para parar, sorrir e andar para a rede. Era ela mesma, eram os seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali porta ou rasgão, que estava justamente na sala da frente, ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Ouviu-o descer, foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe, no caminho da Rua das Mangueiras. Então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois caminhou até a porta, deteve-se e voltou, ao que parece sem plano. Sentou-se outra vez 5 ou 10 minutos. De repente lembrou-se que Inácio comera pouco ao almoço e tinha o ar abatido. E advertiu que podia estar doente, podia ser até que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede dormindo, com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e de beatude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos, como uma tentação diabólica. Recuou ainda, depois voltou, olhou 2, 3, 5 minutos, ou mais. Parece que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril. Uma criança, disse ela a si mesma, naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco, e esta ideia abateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe em parte a turvação dos sentidos. Uma criança! E mirou lentamente, fartou-se de vê-lo com a cabeça inclinada, o braço caído. Mas ao mesmo tempo que eu achava criança, achava-o bonito, muito mais bonito que acordado, e uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente, estremeceu e recuou assustada. Ouviram um ruído ao pé, na saleta do engomado. Foi ver, era um gato que deitara uma tigela ao chão. Voltando devagarinho a espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha o sono duro a criança. O rumor que abalara tanto não o fez sequer mudar de posição. E ela continuou a vê-lo dormir e talvez sonhar. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Dona Severina ter-se visto a si mesma na imaginação do rapaz. Ter-se visto diante da rede, risonha e parada. Depois inclinar-se e pegar-lhe nas mãos, levá-los ao peito cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, principalmente novas. Ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. 2, 3 e 4 vezes a figura esvaia-se, para tornar logo vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas ou atravessando o corredor com toda a graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez das mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo na boca. Aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou
e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Dali passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava o ouvido e ia até o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele acordara. E só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha um sono duro. Nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contíguos, nem os beijos de verdade. Mas se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhara os seus desejos na ideia de que era uma criança namorada que ali estava, sem consciência nem imputação, e meia mãe e meia amiga inclinaram-se e beijaram. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida mal consigo e mal com ele. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calefrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido, conquanto achasse Dona Severina calada e severa e o solicitador tão ríspido como nos outros dias. Nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podiam dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um chale que lhe cobriu os braços. Reparou depois, na segunda-feira e na terça-feira também, e até sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele, e não o fez zangado, porque o tratou relativamente bem e ainda lhe disse a saída: quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor, a Dona Severina. Está lá para o quarto, com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois despedir-se dela. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o chale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade, como é que de repente tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendera, não era outra coisa, e daqui a cara fechada e o chale que cobria os braços tão bonitos, não importa, levava consigo o sabor do sonho. E através dos anos, por meio de outros amores, mas efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual a daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Personagens. Os personagens são Inácio, Dona Severina e Borges, o patrão de Inácio. Tempo. A história se passa no ano de 1870. Espaço. O conto se passa na Rua da Lapa, no Rio de Janeiro. Narrador. O narrador é observador, pois ele conta a história sem participar. Bom, já como enredo, o conto Uns Braços conta a história de Inácio, um jovem de 15 anos que se apaixona pela mulher de seu patrão, Dona Severina, especialmente pelos seus braços, que é uma moça muito bonita que usa vestidos de manga curta. O menino a observa constantemente e aguenta o patrão apenas pelos poucos momentos em que ele pode ver os braços da moça, até que Dona Severina percebe os sentimentos do menino e não pode deixar de se sentir inquieta, até que um dia, enquanto ele dormia, ela a beijou, e ele sonhava com esse beijo. Dona Severina saiu apressada e passou a evitá-lo, até que Inácio foi embora, acreditando que aquele beijo havia sido um sonho e apenas coisa de sua cabeça, e nunca esqueceu a sensação. O conto ele possui uma linguagem mais antiquada, porém ainda assim ele é muito interessante, ele é bem interessante e possível de se entender. E pelo fato dele ter esse linguajar mais antigo, ele nos traz uma emoção maior na leitura, já que ele nos faz pensar, ele nos faz imaginar no que irá acontecer no momento seguinte. Machado lança a temática de uma paixonite de um jovem e o adultério feminino, levando a conflitos emocionais e morais.